transbordando da tua presença. Agora, com as suas mãos no seu coração, continue falando com o Senhor, abra os seus lábios, não fique com os seus lábios fechados, enquanto você fala com Ele, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, Paizinho querido, estamos aqui, Senhor, reunidos diante da Tua presença, Pai. Não é mais um culto, meu Deus, mas é um momento especial ao qual o Senhor vai falar aos nossos corações. Meu Deus, fala conosco através dos Seus louvores, usa poderosamente a cada levita que está aqui no Teu altar, Senhor. Eles foram ungidos e escolhidos pelo Senhor. Meu Pai, unge a voz deles e que através do Teu louvor flua no meio da Tua igreja e Ele volte, meu Deus, a cada coração que está aqui nesta tarde, em nome de Jesus. Meu Deus, fala poderosamente aos nossos corações também, através da Tua santa e poderosa palavra. Pai, o Teu povo não veio aqui ouvir o homem falar, eles vieram ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor, e a Tua palavra, ela transforma, ela liberta, ela cura, ela sara. Então faz assim no meio do Teu povo, meu Deus, vai limpando, meu Deus, de toda doença, de toda tristeza, de tudo aquilo, meu Deus, que não vem do Senhor, meu Pai. Traz, meu Deus, nessa tarde a paz que excede a todo entendimento. Traz, meu Deus, essa paz sobre o coração dos Seus filhos. Tudo está no controle das Tuas mãos, Pai. Mas, meu Deus, eu te peço que eles não saiam daqui da mesma forma que eles entraram, meu Deus, mas saiam daqui renovados e cheios da Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Te peço também, meu Deus, aqueles que estão a caminho da Tua casa, traz em paz e segurança a Tua casa, Senhor, para que eles recebam mais do Senhor e também saiam daqui transformados e cheios da Tua glória, em nome de Jesus Cristo, Paizinho. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua presença. Oh, meu Deus, como é bom adorar e louvar ao Senhor, meu Pai. Obrigado por essa poderosa oportunidade, meu Deus, no qual nós sabemos que há muitas pessoas que não podem estar aqui, mas o Senhor nos deu o privilégio de estarmos diante da Tua presença. E Te louvamos por isso, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte a Ele que é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia. Quem veio aqui adorar ao Senhor, diga glória a Deus. Quem crê que vai sair daqui diferente, diga glória a Deus. Quem crê que o Senhor vai falar poderosamente o seu coração, diga glória a Deus. Aleluia. Então vamos aplaudindo ao Senhor bem Jesus, o Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. E vamos assim, ó. Tchá, 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 tchá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. Declare: o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Declare: a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Não, peraí, vamos baixar um pouquinho. Nossa, que alegria é essa que vocês não botam um sorriso no rosto? Cadê o sorriso? A alegria está no coração. Quem aqui serve Jesus, diga glória a Deus. Eu sei que nós passamos por muitos momentos de dificuldade, de assolações, mas a alegria do Senhor é a nossa força. É Ele que renova nossas forças todos os dias. Então vamos louvar ao Senhor com alegria, com um sorriso no rosto, amém? Não é para a pastora Mara, não é para os levitas, mas é para o Senhor Jesus. Sorriso no rosto e vamos, tchá, tchá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Declare: eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o que, igreja? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Só quem conhece Ele. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Um sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém.
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Declare, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Declare, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Com alegria, igreja, aleluia, aleluia, aleluia. Declare bem alto. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus, aleluia, amém. Aplauda Ele que é digno de toda honra e de toda glória, porque sem Ele o que seria de nós, amém? Mas eu te falar, hein? Nos alegrar no Senhor é a maior bênção que nós temos na nossa vida, sim ou não? É a maior bênção que nós temos na nossa vida, nos alegrar na presença do Senhor. Quantas pessoas queriam estar aqui no teu lugar, mas não puderam estar, porque muitas estão doentes, estão enfermas, e poderiam estar aqui, mas Deus te trouxe até aqui. Então, quando você fizer para o Senhor, faça de todo o seu coração. Entregue o seu coração a Ele, porque que privilégio é adorar e servir ao nosso Deus. Quão maravilhoso é estar na presença dEle. Feche os teus olhos, coloque a mão no local onde representa o seu coração, mas não fique com seus lábios fechados. Se você conhece esse louvor, abra o teu coração e louve, porque a honra e a glória é do nosso Paizinho. Ele é digno de ser adorado, digno de ser exaltado, porque para Ele toda honra e toda glória seja dada. Glorifica ao Senhor, glorifique ao Pai, porque Ele é digno, só Ele é digno. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés, os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Declare, igreja, diga que Ele é digno. Tu és digno de tudo. Somente o Senhor é digno.
pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, somente tua, Senhor. Tu és digno de tudo, Somente o Senhor é digno. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Declare bem alto, igreja. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Declare bem alto, igreja. Tu és digno de tudo. Somente o Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Somente tua, Senhor. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Somente tua, Senhor. Tu és digno de tudo. Sim, Deus. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos. Nós te exaltamos, Senhor. Te exaltamos, te
Tu és digno, Senhor. Como nós te louvamos, Deus. Exaltamos o Teu santo e poderoso nome. Continue com seus olhos fechados, sentindo a presença deste Deus, deste Pai que é tão maravilhoso e nos ama tanto. Somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Continue em espírito de oração, feche os teus olhos. Só foque no Senhor e abra o seu coração e os seus lábios. Grande Declare, igreja. é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Declare, igreja. A alegria de toda a terra. Grande Declare bem alto, igreja. é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer. Nós queremos, Pai, E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. somente o Senhor, Deus. Nós confiamos no Senhor, Pai. Em meio a todas as lutas, as dificuldades, nós queremos, Deus, estar com o Senhor. Vem limpando, meu Deus, os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, porque nós cremos na Tua glória, Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Declare, igreja. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Nós queremos, Senhor. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
isso diante dele. Bem alto, igreja. Nos prostramos. Declare bem alto. Queremos o teu nome. Bem alto, igreja, para Ele. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só você que confia nele, declare bem alto. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare, pois só tu és o Deus eterno e céu. E só para você que crê e acredita, aplaude ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. E aplaudindo ao Senhor Jesus, vamos receber o anjo da igreja, o pastor Jean Kardec. Glória, povo santo do Senhor, boa tarde, paz seja com todos. Que bom que você veio. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já cumprimentou quem está perto de você, quem está no outro corredor, com a paz do Senhor? Diga para ele, para ela, boa tarde, paz, tudo bem? Que bom lhe ver aqui na casa do Senhor. Boa tarde, paz, mais uma vez, diaconisa Lu, diácono Bruno, pastora Lívia, glória a Deus, aleluia. Na comunhão dos irmãos, Deus ordena a bênção, amém? Uma alegria estarmos aqui nessa tarde abençoada para cultuar e adorar ao Senhor. Hoje o nosso primeiro encontro da melhor idade. A melhor idade é hoje, é agora, amém? Vocês viram ali que cenário lindo, não é? Que as pastoras montaram, pastora Neuza, pastora Vanessa. Olha só, será que aquele jovem ali está alegre? Será que aquele jovem está contente? Está escrito lá, a melhor idade é hoje. Sim, e aí do lado, não é o tema de hoje, sintomas da velhice espiritual. E aí depois você senta ali no banquinho para tirar uma foto, não é? Deixa eu lhe contar algo. Eu não gostava de foto, não. Eu nunca fui muito gostar de foto. Paz do Senhor, Lu, tudo bem? Paz do Senhor, Magê, tudo bem, querida? Eu nunca gostei muito de foto. Mas a minha esposa, amada, sempre gostou muito de foto, né? Desde que eu a conheci, e aliás, ela foi modelo já. Não é? Na época da adolescência ela foi modelo, e ela sempre gostou muito de foto. E aí um dia Deus abriu meu entendimento, foto é para você construir memórias, não é? Você guarda memórias. Então, antigamente era foto de papel, quem tinha álbum aí? Quem sabe o que é a expressão queimou o filme? Hoje em dia você pega um celular, você dá um clique, tira 10 fotos de uma vez, né? Tira 100 fotos no minuto, né? Você guarda memórias. Hoje tem um negócio chamado nuvem. Pastor, o que é esse trem na nuvem aí? Para jogar lá tudo lá, né? na nuvem, as fotos para não perder. Mas, amém. Depois você tira foto lá para guardar essa recordação, tá? Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Se tem, dá um sinal com tua mão. Como é o nome da senhora, querida? Como? Maria, seja muito bem-vinda, viu? Como é teu nome lá, querida? Regina. A Lu também, acho que é a primeira vez aqui em Osasco, né? Ela é lá de Carapicuíba. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus pela vida delas. Deus abençoe a vida de vocês. Sejam muito bem-vindas, viu? Eu vou pedir ajuda aqui para algum dos obreiros que puder me ajudar. Me ajude aqui a entregar o livro Em Que Cremos, né? Se você não tem ainda esse livro, pegue um presente do pastor João Ribe Palharim. Em Que Cremos, esse livro aqui é um tratado apologético. O pastor João Ribe traz a história da paz e vida, mas depois ele traz minuciosamente, detalhadamente o que cremos, a razão da nossa esperança. Então, o livro é muito fácil de ler, muito gostoso de ler, com perguntas e respostas, tá? Leia, você vai aprender muito. Dentro aqui do livro tem inclusive um marca-página. Nesse marca-página aqui tem o QR Code e você consegue baixar o e-book em PDF. Você pode evangelizar, avisar os seus vizinhos, amigos, parentes, né? E daqui a pouquinho eu te dou mais desse também para você evangelizar. Amém? Mas pegue agora, por favor, a palavra, o Evangelho. Vamos aqui na Escritura, não é? Você quer saber quais são os sintomas da velhice espiritual? Quem quer saber, diga amém. Segundo o livro de Samuel, capítulo 19, eu vou ler somente o versículo 35. Encontre aí.
segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 19, versículo de número 35. Já está ali na tela também para você acompanhar. E aí, se você trouxe a Bíblia em papel ou digital, celular, tablet. Pastor, eu não trouxe Bíblia. Se você quiser uma Bíblia, só dê um sinal com a mão que os obreiros trazem para você. Temos algumas ali para lhe emprestar. E se você quiser somente acompanhar pela tela, já está ali o texto, tá bom? Vamos lá então. Segundo Samuel 19:35, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga curso de teologia. Então vamos lá. Segundo Samuel 19:35 está escrito assim: da idade de 80 anos sou eu hoje. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Somente até aqui. Quem está dizendo essas palavras é Barzilai ao rei Davi. E com essas perguntas ele traz a evidência dos sintomas da velhice espiritual. Pastor, quais são eles? Você vai saber já já. Mas você crê que o Senhor vai falar conosco? Então, por favor, desocupe suas mãos e vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, vá glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Pai querido, nos reunimos essa tarde, meu Deus, para te adorar, para te cultuar, para celebrar e glorificar ao teu santo e poderoso nome. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, derrama a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos queremos ouvir a tua voz, a tua palavra. Toma então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se trouxe o celular, abra o bloco de notas e tome nota. Deus quer a palavra dele não só no papel, no meio digital, mas no nosso coração. Amém? Deixa aqui o texto lido que nós vamos meditar nesse texto aqui. Mas antes de entrar no texto, eu vou lhe trazer um resumo do contexto. Amados, Deus, ele não pega leve com quem ele investe pesado. Naqueles que Deus investe pesado, não é? Haja vista que o próprio Senhor disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. Davi, ele vai se tornar um exemplo, um modelo, não é? De rei segundo o coração de Deus. E ele vai ser rei segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, e a Bíblia não esconde os pecados dele, mas porque a intenção do coração sempre foi de agradar a Deus. E Deus é aquele que examina os corações. Deus não vê só o que fazemos, Deus vê também a motivação, a intenção com que nós fazemos as coisas. Muito bem, Davi como rei, certa feita ele comete, não é, um pecado gravíssimo, e desse pecado gerou outro. Ele comete adultério com a Batseba e depois ele manda matar Urias, e isso vai gerar consequências. Deus perdoou o pecado de Davi, porque ele se arrependeu, mas as consequências vieram. E na esteira das consequências, em primeiro lugar, o filho mais velho, o primogênito, Aminon, violentou a irmã, a Tamar. Davi não fez nada, Davi não puniu o filho, Davi sequer deu uma surra, não fez nada, se omitiu, porque ele entende perfeitamente que a culpa da situação era dele, mas o filho também tinha responsabilidade, ele era o rei, ele tinha que dar exemplo, mas ele foi um omisso, ele não fez nada, ele não puniu o filho. A filha Tamar, violentada, tratada de maneira repugnante pelo filho, não encontra os braços abertos do pai, de Davi, para ser consolada. Ele não consola a filha, ele se omite também. A filha, a Tamar, vai ter que ir à casa do irmão, Absalão, para encontrar consolo. E Absalão abre as portas de sua casa, e eram irmãos não só por parte de pai, mas também por parte de mãe, né? Davi tinha várias esposas, a Maaca era a mãe dos dois. E aí
lá na casa de Absalão, Tamar encontra braços estendidos. Mas no coração de Absalão gera uma revolta pela omissão de Davi. E ao mesmo tempo gera dentro no coração de Absalão o sentimento de justiça. Meu pai não fez nada, mas eu vou fazer. E ele espera 2 anos, ele trama o plano, ele arquiteta tudo premeditadamente, e ele marca um dia de festa para tosquear as suas ovelhas, e os filhos de Davi, todos eles, cada um era dono de uma cidade, só para você ter ideia. Ninguém era pobre lá, todo mundo era autoridade, todo mundo, né, era dono de cidade. E aí ele marca essa festa, o Absalão, e manda, e vai chamar Davi. Pai, vou dar uma festa, quero que o senhor venha, traga a corte inteira. E o Davi vai dizer, não, não vou não, para eu não ser pesado. Ô, irmão, um banquete para 1000 pessoas, para mim, para você, talvez seja pesado. O que você acha? Imagina uma festinha aí com comes e bebes para 1000 pessoas. Você acha que gasta quanto? Para mim, para você, talvez seja um trocado bom, né? Mas para o filho do rei? Ô, irmão, 100 mil reais, para mim, para você, pode ser alguma coisinha, né? Mas para um monte de gente aí, 100 mil reais é troco. Para o Absalão, 100 mil, 1 milhão, né? Não ia ser pesado coisa nenhuma. Mas o Davi não vai, não participa, mas autorizou os filhos irem. E aí o Absalão lá vai combinar com os servos e vai mandar os servos dele, Absalão, matar o Aminon, que havia violentado a irmã. Primeiro, enche o Aminon de vinho, quando ele tiver bebê, pode matar e não tenha medo não. Muito bem, matou, e depois fugiu lá para Jesur, para a casa do vovô. O avô dele, pai da Maá, que era o rei de Jesur, fugiu para lá. O Davi, mais uma vez, se omitiu nessa parte. Compreenda você, Davi, estamos falando do homem que é segundo o coração de Deus. Estamos falando do maior rei da história de Israel. Estamos falando de alguém que, se você for hoje lá em Jerusalém, 3.000 anos depois que esse camarada morreu, tem gente lá guardando o túmulo dele e tem que pagar para entrar para visitar. O maior hotel lá chama Rei Davi, as maiores avenidas, tudo que é grande em Israel, Rei Davi. Quem desenhou o símbolo que está na bandeira da nação foi Davi. Será que o cara tem moral? Tem, não é? Tem, e muita, mas a Bíblia traz a verdade. A Bíblia não esconde nada. Nessa parte, Davi falhou. O Absalão foge para lá, depois de um tempo ele volta, e ele vai tramando o plano, vai para a porta da cidade, e a Bíblia nos diz que ele foi roubando o coração das pessoas. O Absalão era um camarada, um tipo de homem, que se você visse ele hoje aqui, você ia dizer, isso é um Miss Universo, porque o camarada, poucas pessoas, a Bíblia descreve características físicas do Absalão, a Bíblia descreve. Lindo, maravilhoso. A Bíblia descreve desde a cabeça até os pés. Lindo e maravilhoso. Um corpo que era uma escultura, o camarada. Um cabelão, coisa linda. Quando ia cortar o cabelo, a cada ano era 2 quilos só o cabelo do camarada. Coisa linda. Lindo por fora e podre por dentro. Ele vai para a porta de Jerusalém, todos os que chegavam para tratar alguma causa com o rei, ele dizia, você é de onde? Qual é a tua causa? Ah, se eu fosse rei, eu atenderia a sua causa, o direito era seu. E assim ele fazia com todos, e a Bíblia diz que ele estava roubando o coração das pessoas. Será que isso acontece nos nossos dias? Pense você com você mesmo, gente interesseira, gente, não é, que fala o que os outros querem ouvir. E aí um belo dia, então, ele vai tomar uma atitude. Ele vai lá para Hebrom, ele se autoproclama rei, ele já tinha levado consigo uma parte do exército, ele já tinha levado consigo o general Joabe, outros generais, não Joabe, ele já tinha levado consigo uma grande porção do povo. Lá em Hebrom ele se autoproclama rei. E dali a pouco ele junta seu exército e marcha em direção a Jerusalém para dar um golpe de Estado. Não existe golpe de Estado sem força armada. Não existe golpe de Estado sem deposição do governo constituído, entendeu? Golpe de Estado é a força, tá? Só para você entender o que a Bíblia diz. E aí Davi, sabendo que o filho vinha com um exército para a guerra, para não entrar em confronto com o próprio filho, Davi então vai ter que fugir para o deserto da Judeia. E aí ele pega ali sua corte, pega ali as mulheres, enfim, e ele foge. Lá no deserto ele vai ter que atravessar o Jordão, e ele vai com muita gente, né? Vai passar uma situação difícil, vai caminhar de pés descalços em humilhação a Deus. Ele sabe que tudo o que está acontecendo é consequência do que ele fez. Você pode declarar para quem está do teu lado, você colhe
aquilo que você planta. Lembre-se disso. Então, tome cuidado com a semeadura. Só semeia quem quer, mas só semeia se quer, e da maneira que quer e o que quiser. Mas agora a colheita, ela é obrigatória. Semeou, vai ser obrigado a colher. Mas Davi está indo então lá com sua comitiva, está indo lá para o deserto. O capítulo 17 desse livro vai nos dizer que Barzilai e outros vão ajudar Davi, vão sustentar Davi com comida, não é? E a Bíblia descreve lá, levaram trigo, cevada, levaram farinha, grão torrado, favas, lentilhas, enfim, todas as provisões, o sustento, o alimento, Barzilai deu. Não é? Barzilai deu. E uma das características de Davi, uma das virtudes, e tantas, inúmeras, o Davi é um camarada de muitas virtudes, mas uma delas é a gratidão. Davi era um homem extremamente grato, e nós vemos isso no decorrer da vida de Davi. Quando ele assume o reinado, ele já pergunta, ele tinha feito uma aliança com Jonatas, filho de Saul. Ele pergunta, tem alguém da casa de Saul para que eu possa fazer beneficência? E ele faz, ele é um homem grato, ele não come naquilo, no prato que ele não cospe no prato que ele comeu. E aqui Barzilai o ajuda, não é? Absalão acaba sendo morto no confronto, enfim, e aí chega o tempo que Davi precisa então voltar para Jerusalém. Absalão já está morto, a guerra já acabou, e quando então ele vai voltar para Jerusalém, ele fala com Barzilai, sou tão grato a você, eu quero que você vá comigo. Vá comigo para Jerusalém, porque eu vou, do mesmo jeito que você me sustentou, eu vou ser grato, eu vou sustentar você, não vai faltar nada para você. Fique tranquilo, vá comigo. E aí o Barzilai vai trazer, dentre outras coisas, o texto que nós lemos aqui, a resposta dele. Então, versículo 35, já que você já entendeu o contexto, né? O Barzilai vai dizer, da idade de 80 anos sou eu hoje. Note em primeiro lugar que Deus não tem problema nenhum com idade, tá? Quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente, Moisés já tem 80 anos de idade. Os primeiros 40 anos de vida foi lá no Egito, os segundos 40 anos de vida foi lá no deserto de Midian, e quando Deus aparece a ele no Monte Sinai, ele já tem 80 anos de idade. Quando Deus fala com Abraão a primeira vez lá em Ur dos Caldeus, Abraão já tem 75 anos de idade. Quando Isaac nasce, Abraão já tem 100 anos de idade. Deus não tem problema nenhum com idade. Lembra lá do Zacarias, marido da Isabel? Os dois idosos de avançada idade, nasce lá aquele que é conhecido como o maior de todos os profetas, e quem disse isso foi Jesus. Zacarias e Isabel são os pais de João Batista. Mas Deus não tem problema com a idade. Mas o Barzilai diz, eu já tenho 80 anos de idade. E aí ele vai trazer aqui algumas perguntas. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantores? E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu senhor? Compreenda aqui que o Barzilai, como idoso, ele já está falando dos problemas da idade, né? Ele está falando de problemas físicos literais, não é? Quando ele diz, posso discernir entre o bem e o mal, ele está falando questão de visão, o cérebro já não é aquela mesma velocidade, aquela mesma eficiência, já é um pouco mais lento. Quando ele fala que ter gosto no que comer, não é? O paladar já não é mais tão aguçado. Quando ele fala que ouvir, não é? Ele está falando da audição, que já não é a mesma coisa, não é? Quando ele diz ser pesado, ele está dizendo, olha, eu preciso de gente para me ajudar, não é? Eu não consigo fazer tudo sozinho. Então, essas perguntas aqui, embora ele esteja falando de coisas físicas, ele está trazendo aqui sintomas, não é? E esses sintomas que são naturais da velhice física, eles podem também ser sintomas da velhice espiritual. Quais são eles então? Primeiro deles, não é? Eu separei só 4. Diga comigo, o primeiro sintoma da velhice espiritual é a perda de discernimento espiritual. Perda de discernimento. Ele diz aqui, poderia eu discernir entre o mal e o bom? Não é? Quando a pessoa vai envelhecendo, é natural que a visão já não seja a mesma, não é? Graças a Deus que nos nossos dias tem óculos, não é verdade? Você pode atualizar o óculos, tem até lente, né, Evangelista Val? Ela não gosta de óculos, ela usa lente, não é? Então, nos nossos dias tem recurso. Naquele tempo, há 3.000 anos atrás, não tinha esse recurso. Então, a visão já não é a mesma, não é? Aqui dentro o cérebro já não tem a mesma velocidade, as coisas já são mais
lentas um pouco, não é? As coisas já são mais lentas. Agora, compreenda, tem gente, isso nós estamos falando da questão física, mas tem gente que é jovem e não tem discernimento nenhum. Tem gente que é idoso, mas também não tem discernimento nenhum. Você conhece camarada casado que quer viver que nem solteiro? Não quer dar satisfação para a mulher? Não quer dar satisfação para o marido? Um tem segredo para o outro, não pode saber nem a senha do celular. Acho que negócio é esse? Casou com quem? Com o inimigo? Não, casamento é sociedade, não é? De amor, de interesse, de comunhão, de tudo. Não tem que ter segredo, não é? Tem gente que não tem discernimento em nada. Nós encontramos, né, o Senhor falando com o profeta Jonas, que teve misericórdia de uma boboreira, depois você lê lá o livro de Jonas, teve misericórdia de uma boboreira que nasceu para fazer sombra na cabeça dele, e no outro dia Deus matou a boboreira, e Deus fez isso só para despertar o discernimento dele. Deus vai dizer, você teve misericórdia de uma planta que existiu num dia e foi destruída no outro, e eu não vou ter misericórdia de 120 mil homens que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Que falta de discernimento, não? Jonas tinha mais misericórdia da boboreira do que de 120 mil pessoas. Ô meu irmão, não tenho nada contra bicho, em casa tem um monte de bicho, tem calopsita, tem coelho, não é? Tem peixe, tem um monte de bicho lá. Agora, bicho é bicho e gente é gente. E aí, bicho você pode abraçar, você pode beijar, bicho tem instinto. O cachorro você pode maltratar ele, mas dali a pouco ele vem te lamber de novo. Vem ou não vem? Animal vive por instinto. Instinto. Pastor, mas tem ser humano que é pior que animal? Tem. Mas Jesus não morreu por animal nenhum. Jesus não morreu por nenhum gato, cachorro, periquito, papagaio. Diga comigo, Jesus morreu por pessoas. E pessoas são pessoas. Tem pessoas amorosas? Tem pessoas amorosas. Um apóstolo João da vida, amoroso. Tem gente que é maravilhosa, mas tem gente que é espinhoso, querido. Tem gente que é difícil. E aí nós precisamos de discernimento para saber lidar com a multidão. Para a multidão, Jesus dizia, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque para Jesus aquela multidão eram como ovelhas que não tinham pastor. E ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Mas para os discípulos, quem não come a minha carne, não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. Ele está falando da ceia, ele está falando de aliança, ele está falando de compromisso. Muitos se escandalizaram e foram embora. Jesus vira para os 12 e diz, quer se retirar também? Num ditado popular conhecido no Brasil, porta da rua é serventia da casa. E é nesse contexto que Pedro vai dizer, para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Discípulo tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidade. Mas presta atenção, para fariseu, Mateus 23, ele era curto e grosso. Para fariseu, com fariseu, raça de víbora, sepulcro caiado. Ele era curto e grosso, porque os fariseus eram hipócritas. Ele vai dizer um monte de vezes, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Então Jesus falava de acordo com quem ouvia. Isso é discernimento. Jesus tinha 500 discípulos. 12 eram apóstolos. 3 eram chegados, que iam para vários lugares, Pedro, Tiago e João. Só um reclinava no peito. Será que Jesus tinha panelinha? O que você acha? Claro que não. Tem níveis de amizade. Tem níveis de intimidade. Nem todo mundo você tem que levar para dentro da sua casa. Nem todo mundo você tem que expor a sua vida. Quem está entendendo, diga a glória a Deus. Isso é discernimento. Já vi várias vezes, infelizmente, uma mulher está passando algum problema conjugal e chegar para a amiga, a situação é essa, assim, 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 o que você acha? A amiga vai e diz, manda esse camarada embora, bota ele para fora, dá um chute nele. A boba da amiga segue o conselho, bota o marido para fora, no outro dia o marido está na casa de quem? Da amiga da onça, não é? Tome cuidado. Não é? Tome cuidado, isso é discernimento espiritual. Nós temos que ter discernimento para tudo, querido. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a culpa é nossa. Por exemplo, uma pessoa que come muita besteira, muito açúcar, pode ter uma doença chamada como? Depois que estiver diabético, dá para dizer que foi o Satanás? Que botou uma arma na cabeça e você tem que comer esse açúcar aqui, você tem que comer esse bolo aqui, você tem que comer... Não,
tome cuidado então, não é? Acontece, vou lhe dar um exemplo simples na vida financeira. Será que acontece uma pessoa ir lá, quer comprar um carro, e até aí não tem problema nenhum, mas a pessoa vai lá, compra um carro sem entrada, financiado, em 72 parcelas, comprometendo praticamente metade da renda, não faz um seguro, não faz nada, dali a pouco, deixa o carro estacionado na rua, quando chega está o lugar limpo. A pessoa ficou sem o carro e com um boleto desse tamanho para pagar. Será que isso acontece ou não? O que você acha? Que falta de discernimento. Vai comprar um carro a prazo, não tem problema, desde que caiba no seu orçamento. Mas é bom, como Jesus disse em Lucas 14, faz as contas primeiro. Um carro não é só parcela. Carro anda com vento, combustível. Todo ano tem um imposto, IPVA, o licenciamento. Além disso, é prudente também contratar um seguro. Contratar um seguro, não é? Porque o mesmo Jesus que disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer, ele também disse, seja simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Nós vivemos num país que o roubo de carros todos os dias está na casa das centenas e centenas. Carros, motos, celulares é mais 2.000 por dia, não é? Então, é bom ser prudente. O que é isso tudo? Discernimento. É importante ter discernimento. Por exemplo, chega alguém nervoso, marido, a esposa, é prudente, e a Bíblia ensina, a Bíblia diz que a resposta branda desvia a ira, mas a resposta dura suscita contenda, o furor. Então, quem tem discernimento, chegou um nervoso com 4 pedras na mão, como diz o ditado, bota pano quente, porque senão 2 bicudos não se bica não. E o negócio vai dar ruim, vai dar briga. Deus quer que tenhamos discernimento. A palavra nos ensina que nós temos que discernir, diga comigo, entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. E o discernimento vem de quem? Diga comigo, vem do Todo-Poderoso. E diga, me dá, Senhor, discernimento. Nós precisamos de discernimento para não cair em inversão de valores. Será que nos nossos dias existe inversão de valores? Será que nos nossos dias tem homem casando com homem, mulher casando com mulher? Será que nos nossos dias tem gente fazendo o errado e dizendo que é certo, e dizendo que o certo é errado? Será que isso acontece? Isaías fala disso, Isaías 5, ai dos que chamam mal de bem, bem de mal, não é doce de amargo, amargo de doce, e assim por diante. Se a pessoa não tem discernimento, a inversão de valores, o errado vira certo. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Por que é perigoso, pastor? Porque Deus nunca nivela por baixo. Deus nivela por cima. No tempo de Enoque, só ele foi trasladado. No tempo de Noé, só ele e a família dele foram poupados. No tempo de Sodoma e Gomorra, só o Ló e a família foi poupada, e a mulher do Ló ainda virou estátua de sal. Saem do Egito 600.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantos entraram na terra prometida, você lembra? 2. Será que Deus está preocupado com quantidade? Não. É a qualidade. Deus não nivela por baixo, Ele nivela por cima. Está escrito em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Aos olhos humanos parece loucura, mas levante a mão e declare, Senhor, eu sou espiritual. Diga, meu Deus, me dê discernimento de tudo, de todas as coisas. E nós precisamos de discernimento até para discernir, aqui dentro. Como assim, pastor? O lado de fora que eu e você vemos é o corpo, mas dentro aqui, dentro aí, tem uma alma e tem também um espírito. Tem um espírito. Na Bíblia a gente lê muito coração, coração, coração. Não está falando de órgão. Coração está falando de alma. Está falando da psique, está falando da sede, das emoções e dos sentimentos. E a alma é gangorra. A alma é roda gigante, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. Fé não está na alma, fé está no espírito. Fé é certeza, fé é convicção em Deus e naquilo que Deus fala. E aí nós temos que ter discernimento, e é o Espírito Santo que dá, à luz da palavra, para discernir quando é sentimento e emoção, do que é fé, palavra de Deus e vontade de Deus para a minha vida. Quando a pessoa não tem discernimento, vou lhe contar um exemplo simples. Há uns anos atrás eu estava lá na sede, em São Paulo, terminei uma aula do curso de teologia, e aí chegou lá uma moça, um obreiro veio falar que queria falar comigo, fui atender a moça. A moça disse, pastor, eu sou fulana, eu sou da Bahia,
E eu estava lá na minha igreja, o pastor disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Eu fui para a rodoviária, peguei o ônibus, desci aqui no Tietê, e agora o que eu faço? Eu falei: e eu que sei? Não foi Deus que te falou? Deus não é Deus de confusão. Mas foi Deus que falou? Não, foi o pastor pregando. Eu falei: minha filha, o pastor tem que pregar a palavra. E o Espírito Santo aplica a palavra em cada coração. Em um coração, a palavra vai edificar, é isso aí mesmo, glória a Deus. Em outro coração, a palavra vai dizer: tu se converte, tu está errado nisso, 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 nisso. A outro coração, o Espírito Santo ministra: força aí, aguenta o tranco aí. Em outro coração, o Espírito Santo: para de falar assim, fala assado. A palavra é a mesma, o pregador é o mesmo, mas quem aplica a palavra em cada coração, diga comigo, é o Espírito Santo. Como que a pessoa sai da Bahia para vir para cá sem saber? Essa semana apareceu um aí, na quarta-feira, a mesma conversa, só que essa veio diferente, né? Essa veio para arrumar emprego. Pastor, eu saí da Bahia para vir para cá arrumar emprego, está difícil o negócio, não é? Faça hora, pelo menos essa veio atrás de emprego. Só não veio para ficar na casa de ninguém, não tem nenhum conhecido, não tem nada. Veio, né? Enfim. E oramos por ela e tal. Mas tem gente que não tem discernimento de nada. Se não tem discernimento, vai tomar más decisões. Querido, querida, tem um ditado que diz: não adianta chorar pelo leite derramado. Quando você deixa o Espírito Santo guiar, diga comigo: o leite não vai derramar não, porque ele fala antes, ele avisa primeiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então levante a mão e declare: Senhor, eu tomo posse, o Senhor me dá discernimento espiritual, e ele não vai acabar na minha vida não. Eu posso ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, até o Senhor me levar, eu vou ter discernimento, aleluia, porque quem dá é Ele, quem dá é o Todo-Poderoso. Um outro sintoma da velhice espiritual, aí mesmo, não mude o texto não, 2 Samuel 19, 35. Próxima pergunta: poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Do que ele está falando aqui? Ele envelheceu, ele tem 80 anos de idade, ele perdeu o paladar, né? Já não tem aquele apetite todo, já não é aquela mesma coisa. Você sabe que quando a pessoa vai envelhecendo fisicamente, os cuidados com a alimentação, não é? Você sabe que tem umas comidas pesadas. Tem umas comidas. Quem gosta de comer uma feijoada aí? Quem gosta de comer aí um baião de dois? Tem umas mocotó, não é? Buchada. Tem nem o nordestino aí não? Nunca comeram buchada não? Sabe nem o que é buchada? Ah, mano, até a buchada é boa, viu? De bode, se bem feita, tá? Tem quem for fazer tem que saber fazer, né? Mas tem umas comidas fortes aí, né? Tem comida que você come no almoço, você nem janta mais, que o negócio é pesado. Agora, quando chega, né, uma certa idade, o negócio aqui dentro já não processa da mesma maneira. É verdade ou não é? A turma, quando é jovem, é lima nova. Eu brinco com os meus que eu tenho 3 lima nova, não é? A Gabi já está maior que a minha esposa, com 16 anos de idade. O Joãozinho está redondinho, mas quando é novo, até o pequenininho, o macarrãozinho, né, que está esticando agora, come, que é uma beleza. Quando é novo, é lima nova, irmão, é processamento automático. É processamento automático. É quase como um gafanhoto. Você já viu como é um gafanhoto? É comendo e evacuando, comendo, entendeu? Os pequenos vão 2, 3 vezes no banheiro por dia. Agora, quando chega uma idade um pouquinho mais para frente, o processamento aqui dentro já não é tão rápido, não é? Você sabe que eu sou um garoto, tenho quase 18. Eu brinco com a minha esposa que se eu tirar a barba, emagrecer mais uns 5 quilos, eu passo por 18. Mas tenho 38, não é? E aí, por exemplo, eu não como mais comida à noite, tarde da noite, eu procuro jantar cedo. Por quê? Porque evita refluxo. Você já sofreu com refluxo? Eu já, não é? Por que eu sofria com refluxo? Porque comia e ia dormir. O refluxo é voltar, né? O fluxo natural é descer, mas se não deu o tempo devido para o processamento, vai voltar. Então, eu não como mais tarde, eu como mais cedo, né? Geralmente o pessoal arruma um café da tarde, aqui entre o culto da tarde e da noite, e tem uma diaconisa ali abençoada que faz um cuscuz com ovo, o pessoal arruma também pão, enfim, e eu já saio jantado, não é? Já saio daqui jantado, 5h30 da tarde, 6, chego em casa 10h30, 11, eu não vou mais comer não, porque se eu comer, vai dar refluxo. Agora imagine uma pessoa de 70 anos, 80 anos, está entendendo a diferença? Não é? Só que aqui o Barzilai está falando de comida física.
Qual é o sintoma da velhice espiritual relacionado a isso? Diga comigo: perda do apetite pela palavra de Deus, pela água viva do Espírito Santo. Uma alimentação saudável vai nutrir o teu corpo. Uma ingestão de água correta, não é, vai fazer bem para o teu corpo. Você sabe que uma má alimentação vai prejudicar o seu corpo. A ausência de hidratação de água vai prejudicar o seu corpo. Se isso se aplica ao corpo físico, e em relação ao espírito, o que você acha? Meu irmão, tem gente aí, não é? Quem gosta de miojo aí? Faça bom proveito, Deus me livre. Deus me livre, prefiro um cuscuz, uma tapioca, que é mais saudável. É sódio puro, querido, é sódio puro, não é? Osasco é conhecido como uma das cidades do mundo que mais consome cachorro-quente. Salsicha cheia de nitrito e nitrato, substâncias cancerígenas, tome cuidado. Ah, pastor, não vou comer nunca? Come menos, evita ao máximo. Refrigerante é carregado de açúcar, tome cuidado. Se você nutrir o seu corpo de coisa que não é boa, não é saudável, seu corpo vai ter problema. Se o corpo físico já tem problema, será que espiritualmente não vai ter problema? Porque qual é a comida espiritual? Diga comigo: a comida é a palavra do Todo-Poderoso. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E o Senhor tem palavra viva para você. Ele tem alimento sólido. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A palavra dele nos alimenta. Qual é a água? É o Espírito Santo. É a presença de Deus. Então nós temos que nos alimentar dessa palavra. E nos alimentar todos os dias. Quem aí come 3 vezes por dia? Café, almoço e janta? Não? O resto não? Passou com uma vez no dia. Então tá bom, não é? Via de regra, a maioria das pessoas se alimenta 3 vezes por dia. Espiritualmente falando, quando a pessoa está já nesse sintoma, não pega a palavra mais nem um dia. Nem uma vez por dia. Vai perdendo o apetite pela palavra. Vai perdendo o apetite pela água viva do Espírito Santo. E pouco a pouco, sem perceber, vai ficando fraca. Uma pessoa que não se alimenta, fica fraca ou não fica? Vai enfraquecendo. A comida, o arroz, o feijão é o combustível para o corpo. A palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito. Do mesmo jeito que o corpo enfraquece sem comida, o espírito também enfraquece sem comida. E quando a pessoa perde o apetite pela palavra, ela ouve qualquer outra coisa. Ela gasta tempo em qualquer outra coisa e não com a palavra. Quando a pessoa perde a sede pela presença do Espírito de Deus, nós encontramos em Davi, falamos há pouco, não é? Trouxe para você o resumo rapidinho. Lá no deserto da Judéia, ele escreve o Salmo 63. E lá no Salmo 63, no deserto da Judéia, ele vai dizer, mesmo um tempo difícil, de luta, não é? Ele não perdeu o discernimento e ele vai dizer: Senhor, a minha alma tem mais sede de ti do que a minha língua de água numa terra seca e cansada. Eu quero ver a tua formosura, como eu vi lá no templo. Ele está no deserto, o ambiente mudou, a circunstância mudou, mas a fé dele não mudou, o temor não mudou, o desejo pela presença do Altíssimo não mudou. Oh, querido, quando você se alimenta da palavra, você pode estar bem ou não estar bem, você compreende, eu preciso da palavra todo dia. Quando você entende o valor da água, você não deixa de beber água. Quando você entende a importância do Espírito Santo, você quer estar na presença dele todo dia. Sem ele não vivemos, não podemos. Nele existimos, nele nos movemos, ele é a razão do nosso ser. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Então declare comigo: meu Deus, eu não vou perder a fome pela tua palavra, a sede pela tua presença. Quem está entendendo, diga amém. Um outro sintoma da velhice espiritual. Próxima pergunta: poderia eu mais ouvir a voz dos cantores e cantoras? O que o Barzilai está falando? Está ficando surdo, né? Está falando de perda de audição. A audição já não é a mesma. Nos nossos dias tem aparelhos auditivos, não é? A tecnologia ajuda muito. Esses dias, como era o nome daquele negócio que você estava mostrando no vídeo lá, pastora Mara, ontem? Bad Mag, como era o nome daquele trem lá? É um trem aí, uma tecnologia. Eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Uma cama com inteligência artificial, que está sendo desenvolvido aí nos países. Uma cama de deitar. E essa cama, ela faz um diagnóstico do seu corpo,
e ela trabalha na regeneração celular das suas células. Você tem noção do que é um negócio desse? Retarda o envelhecimento, ajuda a recuperar sentidos perdidos. Estão trabalhando para desenvolver isso. A turma está trabalhando já em engenharia genética de gente, de humanos. A tecnologia, o negócio está, muito avançado, não é? Mas voltando aqui, o Barzilai está falando da perda de audição física. Mas um sintoma da velhice espiritual, diga comigo, é a perda da audição espiritual. A pessoa não ouve mais a Deus. Endureceu o coração. Querido, querida, nós não podemos endurecer o coração. Aliás, não devemos, né? Não devemos. Jesus disse várias vezes, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, que ouça, que ouça, que ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ele mesmo disse, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Querido, quem é ovelha do rebanho do Senhor, não deixa de ouvir a voz dele, e anda com ele, segue a ele, e vai junto com ele, porque a palavra dele é doce, é agradável, a palavra dele é palavra de vida eterna, a palavra dele gera vida no seu coração. Agora, quando a pessoa perde a audição espiritual, ela endurece o coração. Esses dias os jovens estavam no retiro, e eu, pastora Mari e eu, as crianças fomos lá, e eu propus uma dinâmica para eles. Uma dinâmica bem pedagógica, né? E a dinâmica era a seguinte, coloca uma venda em um, venda os olhos, e aí um outro ia ser a voz do Espírito Santo, e 4 iam ser outras vozes. E aí tinha que guiar de um ponto aqui, um exemplo aqui, né? Guiar de um ponto aqui e um monte de obstáculo. O obstáculo era cadeira, era vaso, era um monte de coisa, a chegar lá na frente. E aí lá na frente, meio que um lugar para sentar, um trono, não é? E aí um ia falando, mas sem tocar, sem pegar a mão, sem encostar a mão, não é? Um ia falando e o que estava vendado ia sendo guiado para desviar dos obstáculos, para não se ferir, não se machucar, até chegar lá. E aí dividiu 2 equipes, quem chegasse mais rápido era que ganhava, né? Era que ganhar, falei também, vai contando os obstáculos, se fizer ao mesmo tempo, tem que ter o critério de desempate, quem menos esbarrou nas coisas. E assim foi, não é? E assim foi, começou lá a turma, sem tocar. O que estava falando, guiando, não podia tocar, e os outros também não. Então, um só falava para que o vendado escutasse, seguisse, e os outros também falavam e gritavam para atrapalhar. E a brincadeira foi legal. Foi ou não foi, turminha? Vocês que estavam lá, não é? E aí lá pelas tantas da competição, hein, evangelistana? Aí surge ali uma turminha que começou, foi gritar, um falando, vai para a direita, vai para a esquerda, e os outros gritando, porque o intuito era, ela está ali, eu sei, né? Era atrapalhar, para que o vendado não prestasse atenção na voz. E aí depois terminou lá a brincadeira, tal, né? Uma equipe ganhou, e o troféu foi levantar a perna da pastora Mara, né? Ela tirou a prótese assim, mas depois eu fui explicar, né? Eu falei, gente, a caminhada aqui é a caminhada cristã. O trono lá é a salvação, é a vida eterna, está do lado de Jesus. Mas quem fala o ouvido para guiar e conduzir é o Espírito Santo. Quem está falando para atrapalhar representa os demônios, as adversidades da vida, os problemas, às vezes até os próprios sentimentos. E os obstáculos aí, as cadeiras, o vaso, as coisas, representam os problemas da vida. Vão aparecer, queira você ou não, vai aparecer. Você se programa para ficar doente? Você não gosta não, passar um mês na UTI? Quem é que gosta, pastor? Deus me livre, eu não gosto nem de ficar gripado, irmão. Mas fico, você fica também? Fazer o quê? Às vezes as coisas acontecem, a gente tem que lidar. Fazer o quê? É duro, é difícil. Você se programa para bater o carro e ter um prejuízo aí 10, 20, 30, 50 mil reais? Não, mas não acontece acidente? Às vezes você está ali dirigindo com todo o zelo, direção defensiva, vem lá um motoqueiro, vem lá e pá! Dá uma cacetada lá e prejuízo, né? As coisas acontecem. Nós temos que lidar. Agora, quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, querido, Ele nunca vai nos guiar para um caminho errado, Ele nunca vai nos guiar naquilo que nos fere e nos machuca, pelo contrário, Ele vai nos guiar no caminho reto, Ele vai nos guiar na vontade de Deus, e Ele vai nos guiar, diga comigo, até chegar lá na Jerusalém celestial. Para isso, nós temos que ouvir a voz dEle. Nas 7 cartas que Jesus manda João escrever às igrejas da Ásia, uma frase se repete em todas elas: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Meu irmão, hoje em dia, Paulo profetizou que no final dos tempos, as pessoas teriam comichões nos ouvidos, iriam deixar a verdade da palavra,
iriam se voltar às fábulas. O nosso país já está assim, já está aí. Na Páscoa, quem é que o comércio, a indústria, a propaganda geral é de quem? De um coelho com ovo de chocolate. O coelho bota ovo por acaso? Não. Mas para mim e para você, o que representa a Páscoa? Morte e ressurreição de Jesus Cristo. Em dezembro, não é? Embora Jesus não nasceu em dezembro, isso é fato, foi a Igreja Católica que colocou essa data para celebrar o nascimento de Jesus, fato é que ele nasceu. Mas em dezembro, o que é que a indústria, o comércio, a turma toda fala? Papai Noel, compre o peru, panetone, comes e bebes, não é? E tantas outras fábulas. E tem gente que tem comichão nos ouvidos, tem gente que tem comichão nos ouvidos. E a igreja evangélica, de modo geral, está cheia de gente que tem comichão nos ouvidos, pastor. Tem, pastor? Tem. Porque hoje tem igreja para todo gosto, irmão. Tem igreja de parede branca, tem igreja de parede azul, tem igreja de parede preta. Tem igreja para toda cor. Tem igreja de todo gosto. Tem igreja tradicional, tem igreja pentecostal, tem igreja reformada, tem igreja que tem escola de samba, tem igreja de roqueiro, tem igreja de todes, tem igreja de todo gosto. E aí cada um vai onde gosta, de ouvir. E aí tome cuidado e olhe para o seu coração agora, porque o mesmo Deus que traz promessas, você crê que Deus tem promessas? Milhares. É o mesmo Deus que também diz, o pai corrige o filho que ama, entendeu? E aí a pessoa, tem gente que tem comissão nos ouvidos, quando a palavra é de bênção, glória, é para mim, tomo posse. Quando é a correção, eu acho que eu vou orar pela vida do pastor. Ele está desviado. Brigou com a mulher, só pode. Está endividado, está acontecendo alguma coisa, não é? Antigamente, as pessoas vinham para a igreja e traziam até lenço, porque sabia que ia chorar. Na hora da palavra, da exortação, o Espírito Santo ia pegar, a pessoa ia se arrepender, se reconciliar. Hoje em dia, se pregar sobre pecado, já sai da igreja e vai para outra. E tem gente aí que não prega mais sobre pecado, sobre arrependimento. Meu irmão, está dentro do Evangelho. É o cerne do Evangelho. Sem arrependimento, ninguém vai entrar no reino dos céus. Jesus veio trazer perdão de pecados. Nós temos que buscar a cada dia o aperfeiçoamento que há em Cristo. Não somos perfeitos, mas temos que buscar a perfeição que há nele. Você nunca leu na Bíblia um monte de gente que tem do lado o adjetivo o justo? Jesus chama Abel de justo. José, que foi escolhido, não é? Ali o marido da Maria, é chamado de justo. Será que esses caras eram perfeitos? Claro que não. A Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas a intenção dessa turma era acertar. Meu irmão, talvez, muito provavelmente eu e você nessa vida aqui não vamos chegar à perfeição plena. A perfeição plena é lá na glória, mas nós temos que nos esforçar e gastar a nossa vida. Eu quero me parecer com Jesus, eu quero ouvir a voz dele, eu quero refletir o caráter dele, a presença dele, a santidade dele. Eu vou me esforçar, eu vou me aperfeiçoar. Se falhou, pecou, pede perdão, se arrepende, ele resgata, ele restaura, ele tem misericórdia. Mas não pode deixar de ouvir a voz dele. Quarto e último sintoma da velhice espiritual. A última pergunta de Barzilai. E por que será o teu servo ainda pesado ao rei, meu Senhor? Qual é o quarto sintoma da velhice espiritual? Diga comigo, a pessoa se torna um peso para os outros. Aqui, Barzilai, você sabe que está falando de uma situação física. Quando a pessoa é idosa, dependendo, não tem mais aquela mobilidade toda, não é? Já precisa de auxílio, por exemplo, na questão de roupas, não é? Dos afazeres de casa, dependendo aí. Eu tenho uma turminha aqui, viu, evangelista Val? Tem uma turminha aí que já está mais de 70, mas a turma aqui é ativa, viu? Está aí, Diácono Pedro, tem a turminha ali, chega cedo, Diaconisa Rita? Chega cedo todo dia, Diaconisa Luzinete, Evangelista Francisco, turminha toda aí já tem mais de 70, mas estão dando de zero aí nessa turma de 18, viu? Turma aí, pedra 90, mas, glória a Deus pela vida de vocês, mas tem os idosos aí, dependendo da situação, às vezes doença, uma série de coisas, enfim, Então, Barzilai está falando de algo físico, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio. Preciso de ajuda. Agora vamos compreender a questão espiritual. A pessoa que espiritualmente virou peso para os outros é aquele tipo de pessoa que só vai no empurrão.
não faz mais nada, tem que ser empurrada, senão não faz, não tem mais força, não tem mais prazer, não tem mais ânimo. Ô querido, Deus não quer só você servindo a Ele, Deus quer você servindo com alegria. Deus não quer só você na casa dEle, mas Ele quer que você diga: alegrei-me quando me disseram, vamos na casa do Todo-Poderoso. Ele quer que você venha com fé. Pode estar com a alma doendo? Pode estar com luta? Pode, mas pode estar vindo pesado, mas sai leve, porque é Ele que tira o fardo das costas, Ele renova as forças. Entendeu aí? Aleluia! A palavra diz: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Então a pessoa que é pesada ao outro é aquele tipo de pessoa que ela já não tem mais força e prazer em nada. Os outros têm que estar empurrando, tem que estar empurrando, tem que estar empurrando. É diferente quando passa a luta, né? Você sabe que todo mundo passa a luta, todo mundo tem problema, todo mundo precisa de oração, não é? Porque às vezes tem gente que não tem nem discernimento nisso. Jesus pediu oração, lembre-se disso. Porque está cheio de pastor super pop, está cheio de pastor super homem, está cheio de apóstolo, quarta pessoa da Trindade, que se acha invencível, indestrutível, se acha o homem de ferro, se acha o super homem de aço, o Hulk. Isso não existe na Bíblia. Isso não existe na Bíblia. Jesus pediu oração. Jesus, você nunca leu não no Getsemane? Fiquem aqui, então leia Mateus 26, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Fiquem aqui e orem por mim. Vocês não puderam orar nem uma hora comigo? Jesus pediu oração. Paulo, o camarada que pregou o evangelho mundo afora, Deus pelas mãos de Paulo fez maravilhas extraordinárias. Em pelo menos 6 cartas ele vai dizer: irmãos, orem por mim. Orem por mim. Então não é pecado de oração. Tem momento de luta? Tem. A ordem bíblica é orar uns pelos outros, independentemente se tem luta ou não. A orientação bíblica é ser suporte para o outro também. Vai ter momentos de luta, vai. Só que aqui não estamos falando de momento de luta, estamos falando de gente que é pesada mesmo, de gente que já não tem mais força. Do crente 6 horas, sabe quem é o crente 6 horas? Aquele que pede oração para os outros, mas ele mesmo, ele não ora. Não assumiu uma... Pode pedir oração? Deve, mas ore também, não é? Pode pedir ajuda? Sim, mas faz a tua parte também. Agora, aquele que é pesado, via de regra, é aquele que já se vitimizou, é aquele que diz: ninguém me ajuda, ninguém faz nada, ninguém está nem aí comigo. Você conhece gente assim, não? Será que tem gente assim? Ninguém lembra de mim, ninguém me ajuda, e aí só vai igual carro velho, ou no empurrão ou no tranco, ou no empurrão ou no tranco. Quando eu tinha 12 anos, meu pai me ensinou a dirigir num Fusca. E ele disse assim para mim: Jean, se você dirigir um Fusca, você vai dirigir qualquer carro. Isso é uma verdade, de fato. Só que ele só gostava de Fusca. E aí era Fusca vermelho, era Fusca azul, era Fusca, não sei quantos anos com Fusca. E ele andava com kit, nada contra Fusca, viu? Mas ele andava com kit. Qual kit? Alicate, arame, chave Phillips, chave de fenda, né? Ele andava com o kit lá. Meu pai é pedreiro, mas qualquer coisa que quebrava do bendito do Fusca, ele lá e arrumava na hora. Trocava bobina, arrumava, consertava, fazia remendo, dali a pouco, vamos dar um tranco e pega. E aí eu cresci empurrando Fusca. E eu botei na minha cabeça, no meu coração, quando eu trabalhar e tiver meu dinheiro, meu primeiro carro vai ser 0 quilômetro. Quero mais saber de Fusca velho. Isso lá na frente for ter um carro, um Fusca que seja um novo, né? Mas o meu primeiro carro vai ser 0 e graças a Deus comprei. Na época o carro 0 e tal. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Fusca só ia no tranco. Só ia no empurrão. Uma pessoa pesada é assim, só vai no empurrão. Só vai no empurrão. Se não tiver alguém para empurrar, vamos para a igreja, não quero, não vou. Vamos. Tem que empurrar, não é? Pastor, e se eu cansar de empurrar? Diga para quem está ao teu lado: Deus vai renovar a tua força, viu? Olha aqui para mim. Deus não quer que eu e você sejamos peso para ninguém, mas que eu e você, diga comigo, sejamos suporte para ajudar. Quem está entendendo, diga glória a Deus, aleluia. Se coloque de pé, por favor. Preste atenção. O nome Barzilai significa feito de ferro. Você sabe que na cultura judaica ninguém bota nome por acaso, né? Não é por acaso. Um tio meu veio do Piauí para cá e leu no jornal o Washington, achou lindo, não sabia nem pronunciar, recortou o jornal, botou na carteira e botou na cabeça: quando eu casar e tiver um filho, o nome vai ser esse aqui. E passou um tempão. Casou, teve o filho, nasceu o menino. Quando foi no cartório registrar,
o escrevendo, como é o nome, seu José Luiz? Ele saca o papel e diz, esse aqui, Washington, isso aí. E aí, o meu primo, que tem a minha idade, vai fazer 40 logo mais, meu tio até hoje chama ele, sabe como? De Tito. Que Tito é fácil, Washington é difícil, né? Mas judeu não bota nome de qualquer maneira, de qualquer jeito, não. Barzilai significa feito de ferro. E de um lado é bom, né? Porque o ferro é firme, só que o ferro tem uma característica. O ferro enferruja, consome, né? Deus não quer você enferrujado, Deus quer você polido para brilhar a glória dele. Quem crê nisso, diga a glória a Deus. E você quer ser renovado, você quer discernimento, pastor, eu quero esse discernimento, fome e sede da presença, ouvir a palavra, disposição para buscar. Então venham todos aqui à frente, por favor, vamos orar juntos. Barzilai quer dizer feito de ferro. E Deus nos quer firmes, não enferrujados, mas renovados. Deus nos quer com discernimento espiritual, com fome e sede da presença dEle, ouvindo sempre a palavra, buscando e não sendo peso na vida de ninguém, sendo suporte, Venha, pode vir, eu tomei banho, estou cheiroso, você não vai sair correndo não. Vamos orar, glória a Deus, vamos orar. Querido, querida, a melhor idade é hoje, a melhor idade é agora. Vocês estão vendo aquele jovem ali, ó, ali no banner? Que sorriso lindo, não? Que alegria, que contentamento. Isso é prazer de viver, isso é alegria de viver. Tem momentos na vida de alegria e tem momentos de tristeza. A alegria plena vem, do Senhor. Biblicamente falando, tem tempo de rir, tempo de chorar, né? Assim por diante, lá em Eclesiastes 3. Mas a alegria verdadeira vem do Senhor, Ele é a fonte da nossa alegria. É dele que vem o discernimento, é Ele a palavra viva que nos alimenta, é Ele a água viva que sacia a nossa sede, é Ele que abre os nossos ouvidos para ouvirmos a voz dEle, é Ele que nos dá força para buscar e perseverar. Nós vamos orar, porque Ele quer fazer tudo isso na sua vida. Antes de orar, tem alguém aqui em nosso meio que nunca levantou a mão para receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador? Faça isso hoje, agora. Tem alguém afastado e quer se reconciliar? Todos já estão na presença dEle? Então, vamos orar. Talvez você chegou aqui hoje e tenha lhe faltado discernimento. O Senhor vai lhe dar discernimento. Talvez você chegou aqui hoje, pastor, a fome da palavra eu não estou muita não. Deus vai abrir essa fome aí da palavra para você se alimentar, essa sede do Espírito Santo para você querer mais e mais. Deus vai abrir os seus ouvidos espirituais para você ouvir mais e mais a voz dEle. Amém? Então feche os teus olhos, ore comigo só a primeira parte, dizendo assim: meu Deus, eu ouvi e entendi a tua palavra, e eu não quero esses sintomas acometendo a minha vida. Pai querido, não deixa que me falte o discernimento espiritual. Pelo contrário, meu Deus, a cada dia me dê mais discernimento, em nome de Jesus. A cada dia aumenta, meu Deus, a minha fome e a minha sede da tua palavra, da tua presença, em nome de Jesus. Abre os meus ouvidos a cada dia para ouvir a tua voz, para que a minha audição espiritual seja aguçada para ouvir e discernir a tua voz, que eu não seja peso na vida de ninguém, mas que a cada dia eu te busque para que eu seja suporte para aqueles que estão à minha volta. Me fortalece, meu Deus, eu não quero ficar enferrujado, eu quero é ser renovado, é fortalecido pela força do teu poder, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, e graças a Deus. Agora você orando, agora você com suas palavras. Não ligue para quem está à direita, à esquerda, à frente ou atrás. É você e o Todo-Poderoso. Ele está aqui, Ele está aqui. Ele te chamou, te escolheu e te trouxe para celebrar, para adorar, para glorificar nessa tarde. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso, louvado seja o teu nome, meu Deus. Obrigado pela tua presença maravilhosa. Pai querido, a tua palavra é viva,
é verdadeira, é fiel, é poderosa, é espírito e vida. Ela não cai por terra, ela não volta vazia, ela sempre produz resultado. Meu Deus, eu só consigo pregar aos ouvidos, é só o Senhor que tem o poder de pregar aos corações. Aplica a tua palavra ao coração do teu filho e da tua filha, dê ao teu povo, a cada um de nós, a cada dia, mais discernimento espiritual, que a cada dia o teu povo tenha, meu Deus, fome da tua palavra, tenha sede da tua presença gloriosa, que a cada dia os ouvidos do teu povo e sejam abertos para ouvir, como Samuel disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Que a cada dia, meu Deus, o teu filho e a tua filha te busquem de todo o coração, em nome de Jesus, para que o teu povo seja suporte para aqueles que estão à volta. Então, meu Deus, fortalece o teu povo com a força do teu poder. Barzilai significa feito de ferro. Meu Deus, e nós queremos ser firmes e constantes, não queremos enferrujar, não, meu Deus, tira toda a ferrugem, tira tudo que atrapalha, traz o polimento no nosso interior, no nosso coração, no nosso caráter, para que a cada dia nos pareçamos mais com o Senhor, para que a cada dia, cada um aqui, meu Deus, reflita a glória que vem do Senhor. Aleluia, Ariandarabassobia, vem com a tua presença, com a tua virtude, vem fluindo em cada coração, enchendo, renovando, avivando, fortalecendo, ó glória. Levante as tuas mãos para louvar, para adorar, porque você recebeu a palavra viva, a água viva do Espírito Santo está aqui. Você está cultuando e adorando ao Todo-Poderoso. E se você chegou fraco, ou se chegou pesado, Ele tira o fardo pesado das tuas costas. Se chegou fraco, Ele renova as tuas forças. Ele é o Todo-Poderoso, Ele está contigo, Ele não te deixa nem te desampara. Aleluia. Receba então renovo, receba então virtude, receba então força do Todo-Poderoso. Oh, glória! Derrama o teu coração na presença dele. Santo, santo és tu, Pai. Oh, glória. Ó Senhor, te louvarei. Louve e adore. Aleluia. Pois meu fôlego é a tua vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Renova o teu povo, Pai. Fortalece, derrama virtude e poder. Terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Declare bem alto. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro. Aleluia. No teu colo, ó Altíssimo. Declare bem alto, igreja. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma
na voz daquele que tudo criou. Por quê? Pois tua palavra é pura. Aleluia. Escudo para os que nele creem. Nós cremos, Senhor. O Senhor é o nosso escudo, Deus. Não há nada que nos pare, Senhor, diante da tua glória, Deus. Fortalece o nosso coração, Senhor. Agora, igreja. Toda a minha vida, Declare bem alto. ó Senhor, te louvarei, Santo é o teu nome, Pai. pois meu fôlego é tua vida. Declare bem alto para Ele. e nunca me cansarei. Santo, santo é o Senhor. Posso ouvir a tua voz, Declare o quanto ela é doce, igreja. é mais doce do que o mel, Somente ela. Aleluia. que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, Aleluia. vento forte que passou. Santo é o teu nome, Pai. Já vivi tantos perigos, Mas somente ela, Senhor. mas tua voz me acalmou. Santo é o teu nome, receba essa paz, receba essa alegria, Toda receba esse ordem refrigério no teu coração. estrelas. Aleluia. Declare, igreja. E ao mar os seus limites, eu me sinto tão seguro Declare bem alto. no teu colo, ó Altíssimo. Declare bem alto, igreja. E não há ferrolho, Nem portas. nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Declare bem alto. se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra Ela é o que, igreja? é pura, Ele é o nosso. escudo para os que nele creem. Não há ferro, Louve e declare. Declare bem alto. Nem importa Mais alto, igreja. que se fechem diante da tua voz. Que coral lindo. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade Declare. se acalma Na na voz daquele que tudo criou. Pois sua palavra. Pois tua palavra Ela é o que, igreja? é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia! E você que crê, aplaude e glorifique ao Senhor, exalte e bendiga Ele.
Ele. Oh, glória, glória, glória. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se tinha algum sintoma aí, já não tem mais, amém? Glória a Deus. Se tinha aí algum sintoma da velhice espiritual, você não tem mais não, em nome de Jesus, amém? Seja você com 30, 40, 70, 80, discernimento, fome e sede da palavra, não é? Ouvidos abertos para ouvir a voz do Todo-Poderoso, não é? E buscar de todo o coração para ser suporte na vida dos outros, amém? Glória a Deus. Tomou posse aí? Então volte lá para o teu assento, aplaudindo ao Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Valorize essa presença maravilhosa. É Ele que renova as nossas forças. É o Senhor que nos dá graça e sabedoria, dá força ao nosso coração. Amém? Sente um minutinho, por favor. Sente um instantinho, por gentileza. Vamos ofertar. Depois da oferta, diaconisa Fran, aí você prepara o coral, depois da oferta, para louvar? Vai louvar hoje não? Não, então tá bom. Então deixa para o mês que vem. Provérbios 3, versículo 13. Vamos ofertar? Pegue aí a escritura, por favor. Pegue aí a palavra de Deus. É fácil de encontrar. Abrindo a Bíblia no meio, se abre no livro de Salmos. Provérbios é o próximo da direita. Provérbios 3, versículo 13. A evangelista Ana e as irmãs já estão arrumando lá o café? Já pode arrumar lá. Já prepara tudo aí, que depois da oferta, né, daqui a pouquinho eu já dou a bênção final. Provérbios 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha a sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata, e a sua renda do que o ouro mais fino, mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Note então como a sabedoria é preciosa, não é? Somente até aqui a leitura. E quem disse isso? Quem trouxe essas palavras? O homem mais sábio que já teve na terra, não é? Aquele que o próprio Deus apareceu e disse a ele: peço o que você quiser. E qual foi o pedido do rei Salomão? Ouro, prata, fama, influência, status? Não. Ele falou: Senhor, me dê sabedoria para eu governar o teu povo. E aquilo agradou a Deus. E Deus disse: porque você pediu isso, e você não pediu prata nem ouro, você não pediu a cabeça dos inimigos, nem fama, eu vou te dar sabedoria, como nenhum outro homem, nunca antes nem depois de você. E aí Deus disse mais: não vou dar só sabedoria, não, vou dar mais. Vou dar fama, vou dar riqueza. Querido, lembra que eu falei no início da mensagem? Deus é aquele que vê a intenção do nosso coração. Deus é aquele que vê a intenção do nosso coração. Salomão pediu sabedoria e recebeu sabedoria. E aqui ele deixa claro que a sabedoria é melhor do que a prata, que a sabedoria é melhor do que o ouro mais fino, que a sabedoria é melhor do que os rubis, porque com sabedoria se adquire tudo, nada, versículo 15, não é? E tudo que podes desejar, não se pode comparar a ela, ela é mais preciosa, ela é mais sublime, porque com sabedoria se adquire tudo, com sabedoria se adquire tudo. E nosso Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão generoso, que Ele disse assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente, e não lança na cara, e ser-lhe-á dada. Olha só que coisa, tem gente, preste atenção, tem gente que tem sabedoria de vida. Eu conheço pessoas, não é, idosas, que são analfabetas, mas tem uma sabedoria de vida, tem um bom senso, tem um equilíbrio, sabedoria de vida, não é? Sabedoria vai além de conhecimento, tá, minha gente? Tem uma coisa é informação, não é? Você já pediu informação para alguém? Olha, que ônibus passa na Antônio Agu? Isso é informação, não é? Conhecimento vai um pouquinho além da informação. Conhecimento é já você saber aplicar, não é? Por exemplo, informação é saber que tomate é fruta. Você sabe que tomate é fruta? Isso é só informação. Conhecimento e bom senso é não botar o tomate na salada de fruta. Vai ficar bom? Coisa simples, né? Coisa básica. Agora, com a sabedoria, você adquire a laranja, a banana, todos os itens que vão na salada de fruta. Deu para entender a diferença? Sabedoria é uma inteligência inspirada por Deus.
não é? É sobrenatural, vem de Deus. No caso aqui de Salomão, não é? Ele recebeu sabedoria e ele aplicou também sabedoria nos negócios. Salomão tinha várias fontes de renda. Se você ler a história de Salomão, não é? Você vai ver, boa parte, claro, era dos impostos, que ele como rei tinha o direito de cobrar, mas ele tinha navios mercantes, ele tinha gente que trazia 23 toneladas de ouro. Ele estabeleceu que cada mês do ano, uma das tribos iria prover a mesa dele de alimento, para não ser pesado para ninguém. Então já tinha uma escala. O mês de janeiro vai ser a tribo de Rúben, fevereiro Simeão, depois Levi, tal, cada mês, não é? Então as fontes de renda dele eram muitas. E é Salomão também que vai dizer: honra ao Senhor com a tua fazenda e com a primícia de toda a tua renda. Nós vemos Salomão reconhecendo que recebeu sabedoria de Deus, né? Vinha gente de todas as partes, de todos os lugares para ouvir a sabedoria dele, inclusive a rainha de Sabá. E ele ensina muito sobre várias coisas, inclusive sobre finanças. Se você ler aqui o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes, meu irmão, nos nossos dias tem gente dando curso de finanças pago com os princípios que tem aqui no livro de Provérbios e no livro de Eclesiastes. Ele fala muito sobre trabalho, ele fala muito, não é? Por exemplo, em Eclesiastes ele diz: se o machado não estiver afiado, tem que golpear com mais força. Alguém já cortou alguma árvore aí com machado, usou machado alguma vez? Né? É inteligente, antes de usar a ferramenta, primeiro, afiar, sim ou não? Talvez você nunca tenha usado um machado, mas já cortou alguma coisa com a faca cega? Né? Terrível, né, irmã Heralda? É terrível. Então, a pastora Mara já deixa lá uma pedrinha na pia, tá, uma pedrinha assim, meia oval, né? Oval, para já amolar, se a faca prometeu ficar cega, já amola. Não é? Então, antes de você cortar, amola. Do que Salomão está falando? Só de cortar madeira? Só de lenhador? Não, ele está falando de trabalho inteligente. Se prepara antes, afia antes, que você vai ter um efeito, um resultado melhor e mais rápido. Tem muita gente que às vezes é tola nos negócios, como por exemplo, camarada quer abrir um negócio próprio, não pesquisa onde vai ser o ponto, não é? Como é o mercado, como é, não é, a localização para chegar. Às vezes o camarada quer abrir um comércio, mas vai abrir numa esquina, numa rua sem saída. Aí fica difícil, né? Então, tem algumas coisas que você tem que pesquisar antes. Jesus disse: antes de você construir uma torre, senta primeiro e faz os cálculos. Tudo isso é sabedoria. Tudo isso é sabedoria. E Deus nos dá sabedoria, inclusive para o trabalho. Lá no seu trabalho, tem gente difícil de lidar? No tempo do Daniel teve que lidar com invejoso. Depois você lê lá Daniel capítulo 6. Será que tem invejoso por aí? Nas empresas? Será que tem invejoso por aí nas indústrias, nos comércios? Não é? Será que tem gente que quer puxar o tapete da outra pessoa? Claro que tem, não é? Claro que tem. Então tem que ter sabedoria para lidar com os colegas, sabedoria para lidar com o chefe, com o superior, com os subordinados, para lidar com o cliente. Preste atenção, nos nossos dias já tem estudo provando, por exemplo, no que tange à venda, o atendimento é 50% da venda. Vou lhe dar um exemplo simples. Quem aqui já comprou alguma coisa sem precisar, só porque foi bem atendido? Levante a mão. Olha aí, agora baixa a mão. Quem foi mal atendido e nunca mais voltou no lugar porque foi mal atendido? Olha só, não adianta só a pessoa ter um bom produto, uma boa marca, um bom serviço. Tem que ter um bom atendimento, não é? Um bom atendimento, sorriso no rosto, simpatia, entendeu aí? Se não tem essa sabedoria, imagina o camarada brigou com a mulher, chega no serviço soltando fumaça. O que o cliente tem a ver? Será que isso acontece? Isso acontece em repartição pública. Você chega lá, precisa resolver uma coisa, o camarada nem olha na sua cara, te atende de qualquer jeito. Meu irmão, tem gente que é contratado pelo currículo, mas demitido pelo comportamento. Nós não podemos cair nesse erro, porque o Espírito Santo habita em nós e a palavra nos dá sabedoria. E é também sinal de sabedoria reconhecer: se eu tenho vida, foi porque Deus me deu vida. Se eu tenho saúde, foi porque Deus me deu saúde. Se eu tenho inteligência, foi porque Deus me deu inteligência. Se eu tenho sabedoria, foi porque Deus me deu
sabedoria. Se eu adquiri algo, foi porque Deus primeiro me abençoou. Se Deus me deu condições de trabalhar e ganhar uma remuneração, um salário, pagamento, o que for, eu reconheço que foi Ele que deu. Então, eu vou reconhecer com gratidão, com honra. Compreenda você que Deus não está interessado em tomar o seu dinheiro, que Deus não precisa. Deus não tem conta de água e de luz para pagar. Deus não tem boleto. Deus não tem casa financiada, carro financiado. Deus não precisa de dinheiro. O que Deus quer? Honra, verdade, sinceridade, através de atitudes, não é? Isso inclui os dízimos e as ofertas. Isso inclui sua vida, seu corpo, seu bom testemunho, o seu louvor, porque a adoração não é um culto de 2 horas. A adoração é estilo de vida. É estilo de vida. Deus não está só aqui dentro desse templo durante 2 horas. Deus é Senhor de toda a terra. E Ele está em todo lugar, em todo tempo. E Ele procura os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Então, reconhecendo o Senhor, seu tempo foi porque o Senhor me deu. Está aqui para te honrar. Deus quer honra. O dízimo é 10%, mas tem que ser a primeira parte. A oferta pode ser menor que o dízimo, igual ao superior, mas tem que ser a melhor. Se você ver a vida de Salomão, ele é um ofertante nato. A primeira vez que a Bíblia relata, quando Deus aparece para ele para pedir sabedoria, ele havia ofertado a Deus 1000 bois. Você já foi pesquisar quanto é que está o preço do boi? E olha que era um período inicial de reinado. Mas quando inaugurou o templo, está escrito, ele ofereceu a Deus 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Ele ofertou como rei, que ele era rei. Mas quem deu esse recurso todo? Quem deu esse dinheiro todo? Deus. Aí, leia a oração dele, que oração linda, tremenda, quando da inauguração do templo, o camarada ora, consagrando o templo a Deus, dizendo, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, porque o Senhor é imenso, o Senhor está além do céu, o Senhor é todo poderoso, mas essa habitação aqui, Senhor, foi para te honrar, foi o melhor que nós pudemos fazer. Meu irmão, o templo era teto, o forro era de ouro, o reboco das paredes era de prata, era um negócio lindo, esplêndido, e ele deixa claro que tudo era para Deus. Aí Deus ouviu, Deus se agradou, Deus respondeu com fogo. Meu irmão, Deus não deve nada a ninguém. Honre a Ele, seja fiel, seja adorador, mas seja dizimista, seja ofertante. Ele vai prosperar você, Ele vai honrar você, porque Deus não deve nada a ninguém. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Pegue aí no seu bolso, na sua bolsa, na sua carteira. Pegue aí o seu santo dízimo, pegue aí a sua melhor oferta. Pastor, eu trouxe aqui o meu santo dízimo, vem aqui à frente a primícia. Se você quiser dizimar, ofertar através do cartão, vem aqui no Evangelista Francisco. Depois o senhor me empresta a maquininha também, tá, Evangelista Francisco, que eu vou usar. Pastor, eu quero fazer a oferta com cartão, vem aqui na frente. Pastor, eu não trouxe nem espécie nem cartão, trouxe o celular? Faça um Pix, tem aí na sua frente colado um adesivo na cadeira, tem o QR Code, tem a chave Pix e tem ali na tela também. Você pode escanear o QR Code ou digitar a agência conta ou a chave Pix, que é o CNPJ, e aí se você fizer por Pix, independentemente do valor, me envie naquele número ali, 11 95931 1444, para que eu consagre no altar. Tá bom? Quem fizer em espécie vai trazer para consagrar no altar. Quem fizer no cartão vai pegar o papelzinho para colocar no altar. E você fizer por Pix, me envie para eu também consagrar. Pastor, e se eu não tiver nada mesmo? Não tem problema, bota a mão no seu coração, oferece sua vida, diga para Ele, meu Deus, não tenho hoje, mas eu quero ter. Abençoe e prospera a obra das minhas mãos, me dê sabedoria em tudo, inclusive para o trabalho. E nós vamos orar e Ele vai dar. Amém? Então, levante ao céu, vamos orar e consagrar. Pastor, se eu não tiver nada mesmo, bota tua mão no coração e diga para Ele, meu Deus, não tenho hoje, mas eu quero ter, abençoa a obra das minhas mãos, que de tudo que o Senhor me der, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou te honrar. Só não diga que não tem tento. Levante ao céu, meu Deus e Pai, Deus bendito, santo e todo-poderoso. Pai amado, tem aqui homens e mulheres que te amam, que te honram, que te adoram. Homens e mulheres, meu Deus, cujo desejo do coração é te agradar. E separaram para o Senhor a primícia da renda, separaram para o Senhor a melhor oferta. Se agrada dele, se agrada dela, se agrada do dízimo do dizimista, da oferta do ofertante. Eu consagro ao Senhor a vida dele, a vida dela, o dízimo do dizimista, a oferta do ofertante. Receba e se agrade e dê, meu Deus, sabedoria ao teu povo em todas as áreas da vida, inclusive também, meu Deus, para o trabalho, para os negócios, para os serviços, em nome de Jesus.
e dando sabedoria, traz junto também aquela tal bênção que advém a maior abastança, abre as janelas do céu, libera o aumento de salário, a promoção de cargo, as vendas, os clientes, os contratos, os negócios, os serviços, a causa na justiça, o dinheiro que está retido, abençoa a obra das mãos do teu povo, porque o teu povo tendo, o teu povo com alegria, honra, verdade, sinceridade, vai dizimar, vai ofertar, vai te honrar, e nós vamos manter essas portas abertas, essas luzes acesas, o teu evangelho sendo pregado aqui nesta casa de oração, também através da rádio e da TV, vidas sendo salvas, libertas, abençoadas, edificadas e acima de tudo, o teu santo nome sendo glorificado. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Amém? Saia do seu lugar com alegria, deposite aqui uma das arcas, venha com alegria, porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Vamos louvar. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus, vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pastora Mara, quem vai dar a bênção final? Já vá vendo aí. Cadê a pastora Vanessa? Cadê a pastora? Ah, tá. Não, por que não? Pastora Vanessa é a nossa líder aqui do Departamento da Melhor Idade, não é? Venha cá, pastora, que vai ser uma bênção. Amados, ó, não saia correndo não, enquanto a pastora Vanessa vem ali. Depois da bênção final, eu vou fazer uma oração rapidinho antes, tá? Vamos também consagrar os alimentos, mas depois da oração, tire foto aqui, tá? Pastora Maria, vamos estar ali. Vamos tirar foto todo mundo? Vamos, então vamos, né? Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte, quem estiver lá mais atrás, vem um pouquinho mais para frente, e aí você dá a mão assim para a pessoa que está do teu lado. Vem um pouquinho mais para frente, e aí, ó, isso, fecha o corredor, aí você dá a mão para quem está do seu lado, assim, isso, só dê a mão. Dê a mão. Aí agora que deu a mão, estica um pouquinho assim, ó, estica um pouquinho assim a mão. Isso, estica aí um pouquinho a mão. Pronto. Esticou? Agora pode soltar as mãos, pode soltar. Agora só levanta as mãos abertas assim, ó. Só levanta as mãos abertas. Vamos, pastora Mara. Bom, então vamos. Vai pegar todo mundo? Ou nós vamos ficar na frente? Vem cá, pastora Vanessa. Pegou eles ou nós cobrimos? Cuidado aí, olha só. Ela é arteira, ela pula corda, ela anda a cavalo, ela faz academia, ela joga vôlei, eu que fico preocupado. Ela planta bananeira, irmão. Você acredita? Não estou brincando, não. Ela planta, eu não planto bananeira, ela planta. Rapaz, vamos lá. Vem, Israel. Vem, neném, corre, neném. Tá trazendo, cuidado, devagar então, devagar, cuidado, vem cá, Elu. Vem, Gabi, corre. Devagar, segura na mãozinha dela. Tem mais alguma criança? Tá todo mundo aqui? Tá, cuidado, segura o corrimão. Isso aí, Diácono Bruno. Aí depois você tira umas na horizontal também. Todo mundo sorrindo, diga Jesus. Jesus! Oh, glória. Sorrindo, Jesus! Jesus! Era aí a selfie do Bruno. Vai, Bruno, faz a selfie. Você está precisando de selfie fugir da foto? Eita, pastora Mara. Vai lá. A última, sorrindo, bem-vindos. Jesus! Eita, glória aí, glória a Deus. Cuidado aí, crianças. Amados,
Vamos fazer uma oração rapidinho, consagrando ali os alimentos. Então, depois da bênção final, não saia correndo, vem aqui no cenário, tire foto para você guardar de recordação, não é? Pastora Maria, eu vamos estar ali também para tirar foto. E depois você vai ali para se servir do café, tá bom? Comer o café. Eu marquei 5 horas, são pontualmente 5 horas, amém? Meu Deus e Pai, Deus bendito, santo e amado, graças te damos por essa tarde abençoada, maravilhosa. Como é bom estar em tua casa, em tua presença. Como é maravilhoso, meu Deus, desfrutar da tua palavra. Meu Deus, louvado seja o teu nome, abençoe aqui a vida de cada pessoa, cada um que aqui está, cada casa, cada família aqui representada. Te damos graça por este nosso primeiro encontro da melhor idade, de muitos e muitos e muitos outros que virão para celebrar e glorificar ao teu nome santo, Pai. Abençoe cada um aqui, cada obreiro dessa casa de oração também. Eu consagro a ti também os alimentos que estão ali naquela mesa, Pai querido, que seja saúde para nós, em nome de Jesus. Consagro a ti os alimentos, as bebidas, o café, tudo mais para a glória do teu nome, que no mesmo jeito, meu Deus, que nessas mesas tem fartura e abundância, que tenha fartura e abundância na casa do teu filho e da tua filha, na mesa, na geladeira, na despensa. Louvamos o teu nome por esse tempo de comunhão. Diz a tua palavra, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em comunhão, em nome de Jesus, amém e graças a Deus, amém. Vamos aplaudir ao Senhor, glória a Deus. Abra os teus braços assim na posição de receber. Tudo que a pastora Vanessa profetizar, você vai dizer um assim seja, bem alto e bem forte, amém? Amém. Tudo que eu proferir, você diz assim seja, amém? Que o Senhor vos conceda a paz do amor, a bênção da saúde, a bênção da prosperidade. Que o Senhor vos leve em paz para os vossos lares e que guarde no seu infinito amor, não somente hoje, mas para todos sempre. Agora se abrace, se ame, se valorize. Receba nessa tarde o abraço do pastor, da pastora, de todos os obreiros que colaboraram para o andamento desta obra. Agora abrace mais forte, porque esse abraço é do Senhor Jesus. Fala para Ele o quanto você o ama, o quanto você adora, o quanto você quer dele mais na sua vida. E que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o grande amor de Deus Pai, a rica comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, esteja sobre você, meu amado e minha amada, não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos todos dizer, assim seja, e viva